Pois bem, meus alunos, como eu disse a vocês, eu preparei uma videoaula onde eu vou explicar um pouco melhor esse assunto, que já foi um assunto dado em sala de aula, mas que, pela complexidade do conteúdo, eu achei interessante montar uma videoaula para a gente poder falar um pouco mais, né? Pontuar alguns detalhes para vocês poderem tirarem todas as dúvidas e praticarem um pouco mais, tá bom? Então aqui eu trago para vocês alguns objetivos desse conteúdo e o conteúdo programático, que é exatamente aquilo que a gente vai estudar, ok? Então vamos começar. Estamos aqui com o conceito do que é álgebra, né? Então, segundo o conceito, a álgebra é considerada aritmética simbólica porque emprega o uso de letras para representar os números. Então aqui eu tenho um retângulo sendo representado para vocês, onde alguém solicita o cálculo da área desse retângulo. Vocês aprenderam que as formas geométricas elas têm fórmulas específicas para calcular a sua área, que no caso do retângulo, a área dele é dada pelo produto entre a base e a altura, que nesse caso é 3 e 2. Então, quando a gente escreve que área é igual a base vezes altura, essas letras elas estão representando uma expressão algébrica. Então, vocês já usavam expressões algébricas, mas não com o foco, né, de expressão algébrica. O que vocês vão aprimorar nesse oitavo ano é a relação entre essas letras e esses números. Então, por exemplo, se agora nesse momento eu fizesse a seguinte pergunta para vocês, se nós estivéssemos numa sala de aula física, né? Qual é o número cujo dobro adicionado a 5 dá como resultado 25? Com certeza a grande maioria me responderia: ah, professor, é 10. Né? Por quê? 2 vezes 10 vai dar 20, mais 5 vai dar 25. Mas como é que nós representaríamos isso numa expressão algébrica? Então, vou mostrar aqui para vocês. Numa representação algébrica, nós teríamos exatamente aquela primeira linha que está sendo representada ali para vocês. 2 vezes x, ou seja, o dobro daquele número desconhecido, mais 5 unidades, é igual a 25. Resolvendo essa equação, que inclusive foi um assunto do sétimo ano, onde vocês estudaram a equação do primeiro grau, então vocês também já estavam lidando com expressões algébricas, ok? Então, desenvolvendo a expressão, nós encontrávamos ali um número desconhecido que é igual a 10, ok? Acho que é tranquilo aí para todo mundo esse primeiro momento. Num segundo momento agora, a gente vai focar nas expressões algébricas, né? Vocês vão aprender mais na frente o conceito de monômio e polinômio. E as expressões algébricas, elas nada mais são do que um conjunto de monômios que formarão um polinômio. Mas, por enquanto, isso é só definição, vocês não precisam se atentar a esse conteúdo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que o monômio, nesse caso aqui, sendo representado por menos 7a ao quadrado b, ele tem dois elementos ali incorporados a ele, o coeficiente e a parte literal. O coeficiente é o número, né, que está ali acompanhado, que é o menos 7, e a parte literal é, na verdade, as letras, né, que ali acompanham, que é o a ao quadrado e o b, tá bom? Então isso aí é uma parte importante para vocês entenderem a diferença entre coeficiente e parte literal, principalmente na hora de efetuar os cálculos algébricos. Seguindo, a gente tem aqui exatamente essa definição que eu passei para vocês. E para chamar um pouco mais a atenção de vocês, eu trago ali o conceito do que são monômios semelhantes. Então, para que dois elementos eles sejam iguais, isso é importante para a gente nas operações algébricas, eles precisam ter exatamente a mesma parte literal. Então, o primeiro tópico ele é considerado semelhante porque ele tem ali a parte literal que é o A, tanto no -8 quanto no 12.
e assim sucessivamente. No segundo, a parte literal ali é o xy ao quadrado, e no terceiro a parte literal é o a ao quadrado b ao cubo, tá bom? Então já disse a vocês ali o que é uma expressão algébrica, né? Um conjunto de monômios forma um polinômio, e essa é a principal definição, e que vocês podem guardar essa definição mais para o futuro, quando a gente começar a falar propriamente das operações matemáticas. O valor numérico, que é o próximo assunto agora que a gente vai entrar, é exatamente o momento em que a gente quer descobrir o valor de uma expressão. Então, o valor numérico, como a definição mostra aqui para a gente, é um número obtido quando se substituem as variáveis por números e assim efetuam-se as operações indicadas. Então, a gente deixa de ter uma expressão algébrica e passa a ter uma operação aritmética. Então, eu trouxe um exemplo aqui, onde a gente tem uma expressão algébrica, que é um polinômio, tá? Isso é um polinômio, x ao quadrado, menos 5x mais 6. Ele quer saber qual é o valor numérico dessa expressão se nós trocarmos o x por menos 3. Então, se vocês observarem a primeira linha de desenvolvimento, a gente tem ali o menos 3 elevado ao quadrado, o menos 3 no lugar do x, o menos 5 que multiplica o menos 3, mais uma vez ali substituindo o x, mais 6. Então, temos menos 3 ao quadrado é igual a 9, menos 5 vezes menos 3 é igual a mais 15, lembrando da regrinha dos sinais, sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. E depois o mais 6. Somando 9 mais 15 mais 6, encontramos 30 como resposta. Então, o valor numérico de uma expressão ele vai variar de acordo com o valor da incógnita que está sendo mostrada para a gente. Nesse caso, como é o menos 3, a resposta vai ser igual a 30. Tá bom? Para a gente poder fixar melhor, eu vou trazer para vocês aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem o cálculo aqui do perímetro de uma figura geométrica, né? Todo mundo sabe aí que para determinar o perímetro de uma figura geométrica, independente do formato dela, né? Independente do número de lados dessa figura e da forma como ela se mostra para a gente gente precisa que o perímetro seja obtido a partir da soma de todos os lados. Então, nesse caso aqui não seria diferente, embora nós tenhamos letras envolvidas nessa operação matemática. Então, vou dar como sugestão aqui para vocês duas maneiras de fazer esses exemplos. A primeira é você já fazer a substituição da letra aqui no próprio desenho pelo valor dela, que é o 4, e depois você somar todos os valores. Então, por exemplo, se ali em cima, no lado, que eu tenho representado por x mais 2, eu já fizer a substituição do x pelo outro, eu já sei que aquela medida ali vai valer 6. Então, eu posso fazer isso e posteriormente fazer a soma de todo mundo. Ou, como segunda sugestão, faz-se a soma de todo mundo que está ali representado, da mesma maneira que ali eles estão, e depois a gente substitui no resultado final, quando a gente tiver a expressão algébrica, substitui o x pelo 4 e assim a gente encontra o valor. No segundo exemplo que eu trago aqui para vocês, é um cálculo do valor numérico da expressão normal, né? Exatamente como o exemplo que eu já trouxe aqui para vocês desenvolvido. Ele vai pedir para você substituir cada uma das letras pelos números e assim efetuar o cálculo aritmético, tá bom? Então seria interessante que agora vocês dessem uma pausa no vídeo para que vocês pudessem fazer esses exemplos e logo em seguida vocês pudessem conferir as respostas que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então dá uma pausa, desenvolve os exemplos e depois vamos conferir aqui logo em seguida. Bom, agora a gente vai para as soluções. Então a solução da primeira questão, eu trago aquela segunda sugestão, né? Eu pego todos os elementos que ali estão, somo todos os elementos e depois eu obtenho a expressão algébrica. Então, se vocês puderem ver na segunda linha de desenvolvimento, eu separei todo mundo que tinha o valor da incógnita x na cor rosa
e todos os elementos que tinham apenas os números na cor azul. E depois eu fiz o somatório. Eu somei 5 mais 3 mais 5 mais 3 mais 1 e encontrei 18. E do outro lado eu somei 3 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1 mais 3 mais 1 e encontrei 14. Então, a expressão algébrica que representa o perímetro da figura é 18x mais 14. Se eu quero saber o valor numérico dessa expressão, eu vou substituir o x pelo valor indicado, que no caso lá do enunciado vale 4. Então, substituindo o x pelo 4, eu tenho 18 vezes 4 mais 14, eu vou obter 72, que é 18 vezes 4, mais 14. 72 mais 14 vai dar 86. Então, o perímetro da figura é representado pela expressão algébrica 18x mais 14, e substituindo o x pelo 4, eu vou encontrar o valor numérico, que é 86. Tá bom? Espero que alguns tenham acertado, ou que a grande maioria tenha acertado, e aqueles que não acertaram, anotem aí as dúvidas para vocês poderem tirar comigo lá na plataforma. Vamos para a solução do segundo exemplo. No segundo exemplo, é uma solução bem típica, né? Como eu já mostrei para vocês lá na explanação do conteúdo. Eu substituo todas as incógnitas pelo valor numérico, que lá no enunciado ele representa para a gente. E aí no primeiro item, o resultado final vai ser menos 35 meios, e no item B, o resultado final vai ser menos 3 quartos. Tá bom? Espero aí que a grande maioria tenha acertado, se não todos, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer erro que vocês tenham encontrado aqui nessas soluções, entre em contato comigo, tá bom? Então, gente, já estamos finalizando aqui a videoaula. Eu vou trazer para vocês aqui agora apenas os exercícios, que são 5 questões que vocês precisam desenvolver e postar as soluções delas para mim, tá bom? Então, vamos lá. Os 5 exercícios são esses aqui que eu estou mostrando para vocês no finalzinho do vídeo. Esses exercícios, eles basicamente solicitam que vocês façam as operações numéricas, né, os cálculos numéricos, excluindo apenas a primeira questão. Na primeira questão, eu peço a vocês apenas para fazer a representação algébrica, não é para fazer nenhuma operação matemática. Vocês vão fazer apenas a representação algébrica, vão escrever aquilo que ele solicita numa forma algébrica. Então, como é que eu escrevo o triplo de x? Como é que eu escrevo 5 mais y? Como é que eu escrevo o antecessor de n? Como é que eu escrevo a soma do quadrado de x com o dobro de y? Então, é apenas uma expressão algébrica que vocês vão representar para mim. Já no item 2, 3, 5 e 4, né, 4 e 5, vocês vão fazer o cálculo para mim do valor numérico de cada uma dessas expressões. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado aí bastante essa videoaula. Como eu já disse a vocês anteriormente, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, tá? Coloquem lá na plataforma uma mensagenzinha para a gente poder sanar isso, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima.